queridos, professor Alceu Totti. Hoje uma aula bem tranquila. Hoje a aula é sobre anidrídulos. Nós já vimos essa palavra na inorgânica. Quando um ácido perdia água, ele se transformava em anidrido. Então, os famosíssimos, o ácido carbônico, H2CO3, menos água, dá o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, gás carbônico, mas também chamado anidrido carbônico, porque é o ácido carbônico sem a água. Anidrido carbônico. Alguns terríveis, o ácido sulfúrico, H2SO4, sem água, dava H2SO4 menos água, SO3. Anidrido sulfúrico. Anidrido sulfúrico é o terrível. É aquele que provoca ácido sulfúrico nos teus olhos, por resultado da cebola, que se transformou em óxido SO3, anidrido sulfúrico, que com água forma ácido sulfúrico de novo. E também a chuva ácida. A atmosfera cheia de anidridos de compostos inorgânicos, ao receber a água, ela cai ácida. Chuva ácida provocada pelos anidridos ácidos da atmosfera. Dá uma olhadinha, lá atrás no canal, tem 2, 3 aulas falando disso, dada a importância dos anidridos inorgânicos. Hoje, querido, eu quero te falar sobre o que seja anidrido orgânico. O que é anidrido orgânico? É obtido pela desidratação e condensação das carboxilas. Assim, vamos pegar esse exemplo prático. Esse é o nosso queridíssimo ácido etanóico, chamado entre os amigos de ácido acético, pelo seu sabor azedo, etc. Muito bem, se você considerar 2 molequinhas pertinho uma das outras e aquecimento por perto, triângulo, lembra, só se usa triângulo nos aquecimentos em laboratório. Então vamos admitir que a água saia. E a forma da água sair é pelo aquecimento dos ácidos orgânicos. Aliás, comentei também que os compostos orgânicos, eles não resistem a alta temperatura. É uma das características. Quais são as principais diferenças entre os orgânicos e inorgânicos? Primeira grande diferença é que os compostos inorgânicos são 150 mil, orgânicos 7 milhões. Segunda diferença, os inorgânicos fazem muitíssimo ligação iônica, os orgânicos fazem ligação covalente. Terceira diferença, quem é que compõe os compostos inorgânicos? Todos os 118 elementos químicos. E quem compõe os compostos orgânicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Apenas 4. E mais alguns convidados. E a última grande diferença. Qual a grande diferença entre os orgânicos e os inorgânicos? É que os orgânicos não resistem ao calor. Você esquenta um pouquinho, destrói a molécula. A destruição aqui é parcial, é retirando água. Sai água, evidente que as partes se unem. Aquele elétron que estava ligado à hidroxila, o elétron que estava ligado ao hidrogênio, aqueles elétrons, o elétron do oxigênio e o elétron da carboxila, o que eles fazem? Condensam. A palavra condensar aqui é as partes se juntarem. O ácido carboxílico aquecido desidrata. E se as partes se juntam, dá o anidrido.
Este anidrido não provoca chuva ácida, coisa nenhuma. Isso é coisa boa. Anidrido tem muitas utilidades e todas boas para a gente. Nada de estragar, de corroer. Bom, então a estrutura do anidrido chama a atenção o fato de serem 3 oxigênios. Já vimos que quando havia apenas o C dupla O e estivesse na extremidade, seria aldeído. Vimos que se tivesse C dupla O no interior da cadeia, seria cetona. Vimos que se tivéssemos C dupla O com H, seria ácido. Nunca tínhamos visto 1, 2, 3 oxigênios ao mesmo tempo. 3 oxigênios ao mesmo tempo significa que houve perda de água e condensação das partes. Então, o grupo que indica a função anidrido é um grupo formado por 3 oxigênios. Quanto ao nome, tranquilo, você vai chamá-lo de anidrido, ele é anidrido mesmo, anidrido do ácido da onde ele vem. E da onde que vem esse anidrido? Aí se você estiver longe do reagente, imagina, se tivesse um H nessa posição, não seria o etanóico? Pois bem, esse é o anidrido etanóico, que também se chama com H acético. Então, pode ser chamado anidrido etanóico, mas pode ser chamado com mais brilho de anidrido acético. Fica mais elegante, é o nome mais familiar para os químicos. Anidrido acético é o ácido acético que desidratou. Observando para esse, que diremos para ele? É o anidrido, 3 oxigênios. Quem é o ácido que o produziu? Vamos à técnica. Se aqui eu tivesse H, o ácido seria o metanóico, que é chamado de fórmico, lembra disso? Então, o H saiu da primeira molécula e o OH saiu da segunda. Estou falando de quem? Estou falando de anidrido. Anidrido metanóico, ou, melhor dizendo, anidrido fórmico. O anidrido fórmico tem mais ênfase. Bom, quero te avisar que na química orgânica existirá um capítulo que nós já vamos começar, chamado de isomeria. E lá na isomeria tem uma parte chamada isomeria espacial. A isomeria espacial, ela pode ser ótica e geométrica. Muito bem. Lá na isomeria geométrica vai aparecer esse fulano aqui. Então, serve para a aula de hoje e já é anúncio do futuro. Quem é o cara mesmo? É o ácido. Muito bem. Aliás, ele é ácido 2 vezes. Ele é But, então ele tem 4 átomos de carbono. Ele é eno. Eno, ele tem uma dupla. Bom, se ele tiver 4 átomos de carbono, for ácido e for eno, o eno não precisa dizer onde está, porque só pode ser na posição 2. Na posição 1 não pode ter dupla, senão esse carbono ficaria com 5. Muito bem, então ele é o ácido caracterizado pelo óico e insistido pelo di. O ácido butanodioico, ele pode se subdividir estruturalmente de 2 maneiras. Se você reparar esta dupla ligação, que é a sua essência, eu posso colocar a dupla ligação e, em função de um plano hipotético que passe pela dupla, eu posso ter o isômero chamado cis. O que é cis? Já falamos outro dia. Cis é quando os grupos iguais estão do mesmo lado.
Bem, assim como eu criei o cis, eu podia ter criado o trans. Qual seria o trans? O trans seria quando eu pegasse esta parte de baixo e trocasse com H. Aí você teria, ao invés de ter como temos aqui os Hs do mesmo lado, ou as carboxilas do mesmo lado, se eu invertesse, eu teria trans, porque eu teria um H aqui e um H em trans. Eu teria uma carboxila aqui e uma carboxila em trans. Somente a cis é que entra nesta brincadeira. O tal do anidrido não é a saída da água pelo aquecimento, e isto implica em que estejam próximas. Apenas o anidrido cis é apenas o ácido butenodioico na versão cis é que provoca anidrido. Só tenho anidrido na versão cis. Porque se eu tivesse a carboxila na versão trans, a distância dos OHs dificultaria a saída de água. Então, do butenodioico, que vai ter o cis, que eu estou te mostrando, e vai ter um tal de trans, nós temos uma possibilidade só de desidratar, que é o anidrido maleico. O anidrido maleico é do ácido maleico. A versão cis é chamada particularmente, o ácido butenodioico cis é chamado de ácido maleico. Então existe anidrido maleico. A versão trans chama-se de ácido fumárico. Na versão fumárico não há anidrido, porque na versão fumárico esse agrupamento está em trans. A distância dos grupos não é possível. Então não há anidrido fumárico.